Shalom, a paz do Senhor Jesus. Te convido a tomar a sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, no capítulo 3, e nós vamos ler o verso 12, por favor. Diz assim a palavra de Deus. Apocalipse 3, 12. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Amém? Mais uma vez, leia comigo em voz alta, somente o 12. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Oremos ao Senhor. Querido Deus, não sou nada sem Ti, não posso nada sem Ti. Amo a Tua palavra, a Tua palavra é perfeita. Eu peço que me unja para pregar a Tua palavra, sem nenhuma alteração, porque ela é perfeita, completa. Ela é a cura para as nações, é a cura para o meu coração também. Pai, unge cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs que estarão recebendo essa mensagem, que eles possam compreender bem a Tua palavra e colocar em prática nas suas vidas. Esse é o meu desejo e a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus é bom. O Senhor Jesus está usando aqui uma comparação meio estranha, uma metáfora bem diferente. Ele compara o salvo com uma coluna, um pilar. Mas Jesus não dizia as coisas só por dizer. Quando ele diz, ao vencedor eu farei uma coluna, ele estava pensando em alguma coisa. Várias vezes no Antigo Testamento, quando nós lemos sobre colunas, a Bíblia está se referindo às duas colunas da entrada do templo de Salomão. Duas colunas de bronze, à entrada do templo. E elas deveriam ser construídas nos mínimos detalhes. Como deveria ser construída, qual tipo de material deveria ser usado para construir essas duas colunas do templo, os nomes que seriam dados a cada uma delas, o tamanho delas, a dimensão exata, quem deveria construir as colunas, onde elas ficariam, tudo dado pelo Espírito Santo nos mais profundos detalhes. Amados, quanto mais você vive para Deus, mais você descobre que nada está na Bíblia por acaso. Quanto mais você vive para Deus, mais você descobre que, quanto mais você estuda, você vai descobrindo que tudo
tudo na Bíblia tem um porquê. O Espírito Santo não jogou as palavras aleatoriamente, assim. A Bíblia é a imutável palavra de Deus, a infalível palavra de Deus, a inalterável palavra de Deus. Na Bíblia, até mesmo um ponto tem uma relevância grande. Até mesmo um tio. Jesus diz em Mateus capítulo 5, verso 18: nenhuma menor letra da palavra, nenhum tio será tirado. Até mesmo um pontinho na palavra de Deus tem relevância eterna, imensa. Tem um valor imenso, tem um significado imenso. Há 2000 anos atrás, o Senhor Jesus fez um convite a um grupo de homens que não tinham muita cultura. Eles eram homens simples, eram pescadores. E Jesus fez esse convite ali próximo do Mar da Galileia, um dos mares mais bonitos do mundo, o Mar da Galileia. Um extenso lago de água doce, de água limpa, cristalina, vinda do Rio Jordão. Uma água tão linda, tão limpinha, tão rica em peixes. É chamado mar por ser um lago tão grande, a ponto de formar ondas. É sem dúvida, um dos mares mais bonitos do mundo. E ali o Senhor Jesus fez um convite a esse grupo de homens. E foi o convite do século, tão conhecido de todos nós. Certamente você já leu muitas vezes isso na Bíblia, em Mateus 4,19, quando Jesus disse para eles: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles eram pescadores de peixes, e o Senhor Jesus disse: vinde após mim, e eu farei de vocês pescadores de homens. Amados, quando Jesus diz aqui em Apocalipse 3,12, você leu comigo: ao vencedor farei coluna no santuário do meu Deus. Farei tem o mesmo sentido, o mesmo significado de vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Isso fala de um moldar, esculpir, amadurecer, desenvolver, ou seja, um processo onde Jesus diz: no final você vai ter a minha imagem. Diga glória a Deus. Precisamos entender bem esse processo, e é muito importante a gente entender esse processo. Por que é tão importante? Porque quando alguém chatear você, quando alguém fizer algo para você que te aborrece, você
vai relevar aquilo. Você não vai brigar com a pessoa. Você vai se lembrar que há um processo e que todos os seres humanos estão dentro desse processo. E de repente você já tenha passado por aquilo e você então vai se lembrar: puxa, Deus já trabalhou em mim isso que essa pessoa precisa ser trabalhada. Então você não vai brigar com ela. Você vai se lembrar do processo. Você vai entender que aquela pessoa ainda não foi tratada naquela área. Ela ainda não foi esculpida, não foi amadurecida. Ela ainda não cresceu até aquele ponto. E por isso ela pisa na bola. Por isso ela continua ofendendo as pessoas, magoando as pessoas, até que Deus trabalhe no coração dela aquela causa. Por isso é importante a gente saber, entender o processo de Deus na vida de cada um e saber, lembrar que cada um está no processo. Quando as duas colunas no templo de Salomão foram dadas pelo Espírito Santo, nos detalhes, cada detalhe tinha uma razão, tinha um porquê. Quando Jesus disse: ao vencedor eu farei coluna no santuário do meu Deus, o que é que Jesus estava dizendo com isso? O que é que ele estava querendo dizer com isso? Bem, antes nós precisamos voltar um pouco ao tempo antes da nossa conversão, antes de termos conhecido o Senhor Jesus. Quando você ainda não era salvo, e eu suponho estar falando com pessoas que acreditam que estejam salvas. Amém? Glória a Deus. Diga: sou salvo pela graça. Mas antes de você ser salvo, antes de eu ser salvo, nós éramos governados por espíritos demoníacos. Nós éramos governados por forças do inferno. E vivíamos mergulhados na maldade, no ego, na sujeira, nas impurezas, na carnalidade. Eu, por exemplo, amava um carnaval. Pulava as 4 noites, que nem um cabrito. E se alguém ainda tem dúvida de que o carnaval é uma festa de Satanás, neste ano, a escola de samba que foi campeã no Rio de Janeiro, com o tema Exu, ela teve os seus membros sendo possessos por demônios, em plena avenida, em pleno desfile. Está lá no YouTube, para qualquer um que queira ver. Eles ficando endemoniados. E muitos ainda veem o carnaval como uma festa folclórica. Muitos ainda vão tentando buscar alguma alegria nessa festa que é uma festa puramente satânica. Mas o leão da tribo de Judá um dia entrou no nosso coração, amém? Glória a Deus. O leão da tribo de Judá entrou no teu coração, louvado seja Deus.
E se o leão da tribo de Judá não tivesse entrado em nosso coração, um dia, nós ainda estaríamos lá, condenados ao inferno. Louvado seja Deus, que teve misericórdia, que nos abençoou com a salvação eterna. Amados, Deus está levantando hoje, em nossos dias, uma geração de novos adoradores. Eu tenho percebido que Deus, ao mesmo tempo que Ele está levantando novos, Ele está capacitando. A igreja tem saído das quatro paredes. E eu louvo a Deus por isso. Grupos familiares, células, têm se expandido pelo mundo afora. Cultos online. A palavra não para. A igreja não para. A pandemia não parou. Nunca vai parar, nada vai parar a igreja do Senhor Jesus, porque Ele declarou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Diga glória a Deus. O rei Davi morreu aos 70 anos, e antes de morrer, ele passou ao seu filho Salomão todo o projeto do templo, o templo de Salomão, nos detalhes, conforme o Espírito Santo havia revelado. Salomão então chamou um homem chamado Hirão. Eu gostaria que você atentasse para o perfil desse homem, Hirão. Ele é citado na Bíblia, em 1 Reis, capítulo 7, verso 14, que diz assim: Hirão era cheio de sabedoria e entendimento, cheio de conhecimento para fazer toda a obra de bronze, e veio ter com o rei Salomão e fez toda a sua obra. Note, esse homem, Hirão, ele era um perito em trabalho com bronze. Ele era um artífice especializado em bronze. Seu pai também tinha sido perito em bronze. E você deve estar pensando, mas o que é que isso tem a ver conosco hoje? Acontece que todos nós somos bronze. O que o pastor quer dizer com isso? Todos somos bronze. Quando Jesus entrou no teu coração, Ele salvou você, Ele mudou a tua vida, Ele arrancou você do império das trevas, te transportou para o reino de luz. Você foi regenerado, você foi santificado, você foi justificado, você foi perdoado, graças a Deus. Mas você trouxe muita coisa de lá. E eu também. Nós trouxemos muitas coisas de lá. E o Espírito Santo, então, começa um trabalho. É aqui que está a analogia nossa com o bronze. O trabalhar do Espírito Santo vai mudar a sua identidade.
Você sabe que o bronze, quando ele é polido, ele brilha, mas brilha como se fosse ouro. Mas, ao mesmo tempo, ele embaça rapidinho. Quando muito bem polido, ele brilha, um brilho muito lindo, mas ele fica opaco, ele embaça. Somos bronze, por quê? Porque já fomos salvos pela graça, fomos curados, fomos sarados, fomos perdoados, regenerados, justificados, santificados. Mas, de vez em quando, escapa de nós um palavrão. De vez em quando as coisas não estão indo muito bem em nossas vidas, nós ficamos irados. No trânsito, muitas vezes perdemos a paciência, xingamos. De repente, quando encontramos as coisas fora do lugar, perdemos a paciência. Soltamos um palavrão. Mas eu tenho uma boa notícia. E essa é uma notícia maravilhosa demais. Quando Deus olha para você, Ele não vê você como você é. Quando Deus olha para você, Deus vê você como você será no final, depois que o Espírito Santo tiver completado a obra em você. Amém? Essa é uma notícia maravilhosa. Grave bem isso. Deus olha para você e não vê você como você é. Ele vê você como você vai ser depois da conclusão do trabalho do Espírito Santo em você. Aleluia. Quando Jesus diz: ao vencedor eu farei coluna no santuário do meu Deus. E eu comecei dizendo que essa é uma analogia, é uma comparação meio estranha, a princípio. Farei coluna no santuário do meu Deus. É disso que ele está falando. Que Deus hoje não olha para você como você é, mas Deus olha para você como você será lá no final. Diga graças a Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você, só para refletir, não precisa responder. Por que é que você foi salvo? Você acha que Deus salvou você para quê? Só para ir para o céu quando morrer? Claro que não. Deus está moldando você para algo. Deus está esculpindo você para algo. Deus está amadurecendo você. Deus está desenvolvendo você. Deus está trabalhando em você para que você seja uma habitação de Deus pelo Espírito Santo. Amém. Você e eu estamos sendo trabalhados, esculpidos
amadurecidos, desenvolvidos, para que sejamos uma habitação de Deus pelo Espírito Santo. Eu estou citando a Bíblia para você. Lá em Efésios, no capítulo 2, no verso 22, diz assim a palavra: no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Diga: estou sendo edificado. E para um propósito maravilhoso. Para ser habitação de Deus pelo Espírito Santo. Também em Efésios, Paulo diz no capítulo 3, no verso 17: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. O que significa estar arraigados? Entrelaçados, enraizados em amor. Habite Cristo no vosso coração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Ouça isso com carinho. Você não pode fazer nada sem o Espírito Santo. Você não pode chegar a lugar nenhum sem o Espírito Santo. Vou dar um exemplo simples. Você vai construir uma casa. Você vai fazer a tua casa. Você até pode fazer um projeto. Você até pode fazer uma planta. Mas você é um professor, ou médico, ou dentista, ou advogado, e você nunca pegou um tijolo na vida. Se você não der essa planta na mão de um construtor, será que vai sair uma casa? Claro que não. Deus é o teu dono. Amém? Deus é o teu dono. Ele te fez. Jesus te salvou. Mas é o Espírito Santo quem vai esculpir você. É o Espírito Santo quem vai edificar você. É o Espírito Santo que vai trabalhar em você, que vai amadurecer você. É o Espírito Santo que vai desenvolver você. Pastor, posso desistir? Claro que sim. Deus nos deu toda a liberdade. Mas esse é o processo. É o processo de Deus. E quem desistir, vai morrer. Vai para o inferno. Vai para a condenação eterna. Vai para o fogo eterno. Amados, pensemos um pouco na Trindade. Nas três pessoas da Santíssima Trindade. As três pessoas da Santíssima Trindade, elas estabelecem uma comunhão tão perfeita, elas estabelecem uma união, uma unidade tão perfeita, que elas formam um só Deus. Mas cada pessoa da Santíssima Trindade tem funções específicas. Isso fica muito claro na palavra de Deus. Por exemplo, na bênção apostólica, na oração que o pastor faz no final do culto, para impetrar a bênção. Em 2 aos Coríntios, no capítulo 13, no verso 13,
A Bíblia diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito. Então, embora as três pessoas formem um só Deus, de tanta unidade, de uma unidade tão perfeita, mas cada uma delas tem funções específicas. Bem, você conhece Jesus, você entregou sua vida para Ele, você está salvo pela graça, mas mesmo assim você ainda comete erros. Não deveria, mas você comete. Eu cometo. E se tem alguém que diz que não comete, então me ensina, quero sentar com você. Me ajude. Você foi salvo, você conhece Jesus, mas você comete erro e eu cometo erros. Você já foi perdoado, lavado no sangue, purificado pelo sangue de Jesus, mas você precisa de uma purificação contínua. Eu preciso de uma repetida e contínua purificação. Por isso estamos aqui. E por isso a gente vem toda semana aqui. Por quê? Porque você vive em um mundo que jaz no maligno. Nós vivemos em um mundo podre pelo pecado. Você trabalha o dia todo, você levanta de manhã, você trabalha o dia todo, você convive com pessoas, você interage com pessoas mundanas, você escuta muitas blasfêmias, você escuta blasfêmias contra Deus, você escuta muitos xingamentos, piadas sujas, você ouve muitos palavrões, você vê muita injustiça, muita impiedade, muita corrupção. Então você precisa de uma purificação contínua. Contínua e repetida. E eu preciso também. Essa guerra da Rússia com a Ucrânia parece não ter fim. Todos os esforços diplomáticos não surtem efeito. A Bíblia diz no Salmo 2, no verso 1: por que se enfurecem as nações? É uma pergunta do salmista. Por que as nações se enfurecem? Por que os gentios se enfurecem? Por que eles se amotinam? Isso não é de hoje. Desde a queda do homem no jardim do Éden, nós vemos a rebelião do homem contra o seu Criador. O homem busca a doença aonde a cura está. A cura está, mas ele busca a doença. Ele busca a sua cura em lugares aonde a sua doença será pior. Seu estado doentio será pior ainda.
Os homens buscam a paz desesperadamente. Mas quem foi que disse que existe paz sem Jesus? Amados, Deus, em seu grande amor, enviou, ofereceu o caminho para a cura do coração do homem. Deus, em seu infinito amor, ofereceu o caminho para a cura do coração do homem, mas o homem tem rejeitado e tem buscado a cura, aonde o seu estado doentio só fica pior cada vez mais. O homem continua rejeitando a Deus, obstinado, de costas viradas para Deus. E é por isso que os problemas em nosso mundo não são resolvidos. É por causa disso. Esta semana, em Porto Alegre, um homem matou toda a família e se matou. 5 pessoas. No dia seguinte, na mesma cidade, um outro cidadão matou toda a família e se matou. E as pessoas ficam indignadas e perguntam, mas o que está acontecendo com a humanidade? O que deu na cabeça do homem? E as pessoas tentam uma resposta. Alguns dizem, foi a pandemia. A pandemia deixou as pessoas com a cabeça atrapalhada. Outros dizem, não, é a política. Outros dizem, não, é porque aqui não tem lei. Nossas leis são muito frouxas. Aqui não tem pena de morte. Como se nos países onde existe a pena de morte não tivesse problema nenhum lá. Que o Senhor nos encha de misericórdia pelos perdidos. Amém, queridos? Que o Senhor quebrante o nosso coração e nos encha de compaixão pelos perdidos, porque eles sofrem muito. Que Deus tenha misericórdia primeiramente de nós e nos encha de compaixão por aqueles que ainda estão nas trevas, ainda não conhecem o Deus verdadeiro. Hoje muito pouco se fala do Espírito Santo nas igrejas. Eu não sei porquê. Muito pouco se fala do Santo Espírito. E não por acaso muitos entram ocos e saem vazios das igrejas. Um cristão nunca irá saber nada sem o Espírito Santo. Um cristão nunca irá chegar a lugar nenhum sem o Espírito Santo. Ele está salvo, ele é crente, ele está salvo por Jesus, mas será sempre um bebezinho espiritual, sem o Espírito Santo. Diga, Senhor, me ajude. Glória a Deus. O Espírito Santo tem um plano detalhado para cada um de nós. Entendeu? O Espírito Santo tem um plano detalhado para você até o dia da glória. Glória a Deus. E se você segui-lo direitinho, ele vai transformar você naquela pessoa que ele quer, que ele deseja que você seja.
Ele sabe o teu nome, Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça, Ele já começou o processo, já começou esse trabalho em você, dentro desse plano, dentro desse processo. E se você segui-lo direitinho, você será, no final, aquela pessoa que Ele deseja que você seja. Davi morreu, Salomão chamou Hirão, um artífice especializado em bronze, para trabalhar o bronze. As duas colunas do templo foram construídas de bronze puro. Elas eram muito polidas, de maneira que, quando o sol batia de frente para o templo, aquelas duas colunas brilhavam muito, de longe, elas poderiam ser vistas. Esse templo que, com tanta riqueza, com tanta beleza, construído com tantos detalhes pelo Espírito Santo, mas no ano de 586 antes de Cristo, foi totalmente destruído pelos babilônios. Queimaram tudo, levaram os judeus para a Babilônia como escravos. Algumas décadas antes do Senhor Jesus nascer, o rei Herodes, o Grande, querendo agradar os judeus, reconstruiu o templo. Um pouco antes do Senhor Jesus vir ao mundo. Mas, no ano 70, depois de Cristo, foi a vez de Tito, um general romano maligno, novamente destruir o templo em Jerusalém, deixando apenas um pedaço de muro, chamado, tão conhecido, Muro das Lamentações. E os historiadores dizem que Tito, esse general romano, deixou um pedaço do muro propositalmente, para que os judeus tivessem essa amarga lembrança de que os romanos derrotaram os judeus. Daí o nome Muro das Lamentações, que é hoje para o judeu o lugar mais sagrado, onde eles vão ali orar, clamar a Deus pela restauração novamente do templo. É o desejo do coração de todo judeu, é o sonho do coração de todo judeu, é ter o templo novamente. Por isso eles oram ali no Muro das Lamentações com tanto fervor, clamando a Deus. E eles têm que ver, eles ainda olham para o alto e veem a mesquita dos muçulmanos, que foi construída bem no lugar do templo sagrado dos judeus. Aquela mesquita de cúpula dourada, que a gente vê tanto nas fotos, as pessoas que vão a Israel tiram foto, e muitos cristãos, sem saber que estão divulgando o islamismo, mostrando a grande mesquita, o lugar mais sagrado para os muçulmanos, e os judeus, coitados, lá embaixo, tendo apenas o muro, pedaço do muro, para fazer suas orações, clamando a Deus pelo terceiro templo, para que Deus possa dar a eles novamente o templo.
Amados, Davi então morreu. Salomão chamou esse homem, esse perito em bronze, para trabalhar o bronze. Isso aqui é uma espécie do Espírito Santo trabalhando em você. É uma comparação, é o Espírito Santo trabalhando em mim, que sou bronze como você. Quando polido, quando trabalhado por Jesus, pelo Espírito Santo, nós brilhamos para a glória de Deus. A face de Jesus é refletida em nós, mas, lamentavelmente, ficamos embaçados por qualquer coisa. Precisamos da contínua purificação, da repetida purificação pelo Espírito Santo. Ironicamente, eu sou de uma família de nome Bronze, sobrenome Bronze. Então sou meio bronze, literalmente. Por parte da minha mãe, eu sou de uma família bronze da cidade de Altinópolis. Então é um trabalhar de Deus em mim, é um trabalhar do Espírito Santo em você. Ele mexe, remexe, Ele está moldando, Ele está esculpindo. Haverá coisas que você não vai gostar muito. Haverá coisas desse trabalhar do Espírito Santo em você que você vai falar, mas não estou gostando muito disso. Mas tudo isso é para que você seja cheio, amém? Para que você seja cheio do Espírito Santo, para que você seja o sal da terra, para que você seja a luz do mundo, para quando o diabo olhar para você, ele possa ver Jesus refletindo em você, Jesus brilhando em você, aleluia. Deixa a glória de Deus entrar em você, deixa a glória de Deus brilhar, deixa o Espírito Santo polir à vontade você, até você brilhar o máximo que você puder. Deixa o Espírito trabalhar. Nada é por acaso. Assim como as colunas receberam um nome, a coluna da direita chamava-se Jaquim, não Joaquim, Jaquim, que significa Ele estabelecerá. A coluna da esquerda chamava-se Boaz, que significa a força está nele, a força vem dele. Assim também Ele conhece você, como se você fosse transparente. Sabe tudo o que você está pensando agora, sabe tudo o que você está sentindo agora, e principalmente o que você está precisando neste momento. E é por isso que nós vamos orar agora, em nome de Jesus. Baixe tua cabeça por um momento. Querido Deus, querido Pai, o Senhor me conhece como ninguém, porque foi o Senhor que me fez. E o Senhor vê a mim como se eu fosse transparente. O Senhor conhece os meus pensamentos, os meus sentimentos. O Senhor me conhece quando me assento, quando me levanto, quando me deito, quando estou andando. As trevas não conseguem me ocultar. Ainda que eu subisse no mais alto dos céus, o Senhor está ali. Ainda que eu descesse no mais profundo dos mares, ali também o Senhor estaria. Senhor, nada pode fugir dos seus olhos, nada pode fugir do controle do Senhor. Muito obrigado, Deus. Me sinto tão pequeno, Deus, diante da tua grandeza. Como eu me sinto
necessitado do Senhor, Pai. Como eu preciso, Pai, de Ti. Como eu preciso, Pai, da Tua ajuda, da Tua força, do Teu amor, do Teu abraço, do Teu carinho, da Tua presença. Pai, não sou nada sem Ti. Para quem iremos nós? Para onde iremos nós? Para onde fugirei da Tua presença? Ó doce Espírito de Deus, Santo Espírito, trabalha em mim. Brilha, Espírito, lustra-me, Espírito, purifica-me, Espírito, continua me esculpindo, me desenvolvendo, me dando crescimento. Espírito, transforma o meu ser, a minha personalidade, o meu caráter, muda o que precisa ser mudado em mim, cura, Espírito, as minhas enfermidades. Doce Santo Espírito, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Deus. Muito obrigado por teres me perdoado, me lavado e me purificado com Teu sangue carmesim, sangue puro derramado por mim na cruz do Calvário. Querido Deus, toda a glória, toda a honra, todo o poder, todo o louvor, tributamos a Ti agora, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Está feliz com Jesus? Nós vamos agora celebrar a ceia do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Pai Santo, obrigado por esse momento de profunda comunhão, intimidade com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças pelo pão. Deus, em nome de Jesus, eu consagro a Ti o pão, que simboliza o corpo do Senhor Jesus, pregado naquela rude cruz, para pagar o preço do meu pecado. Pai, eu te dou graças pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Pois consagro a Ti o fruto da videira. Consagro a Ti os cálices com o vinho, simbolizando o sangue do Senhor Jesus, vertido na cruz do Calvário, para pagar o preço do meu pecado. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo do sangue do Senhor Jesus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eu te convido a um momento de confissão de pecados. Peça ao Espírito Santo que venha sondar teu coração e peça perdão ao Senhor por todos os teus pecados. A Bíblia diz: se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso, e a verdade não está nele. Pai Santo, Pai querido, reconhecemos que somos pecadores. Pecamos em todo instante, por palavras, com as nossas atitudes, com os nossos gestos. Pecamos com os nossos pensamentos impuros.
Deus, tenha misericórdia de nós nesta hora. E nos purifica, Deus. Lava-nos com hisopo e seremos mais alvos do que a neve. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pegue a tua porção, levante bem alto para Deus e adore o Senhor. Adore o Senhor Jesus no pão, que é o símbolo do corpo dele, pregado naquela cruz, por causa do teu pecado. Obrigado, Jesus. Tu és o meu Senhor, o meu Deus, meu Salvador, o meu libertador. Graças por esse pão. Que ele seja para mim, nesta manhã, saúde, força, perdão, cura das enfermidades, libertação. Graças, Pai. Graças, Senhor, pelo vinho, símbolo do sangue do Senhor. Sangue puro carmesim, derramado na cruz do Calvário, para pagar o preço do meu pecado. A Ti, Jesus, toda a glória, toda a honra, todo o poder, todo o louvor, toda exaltação. Louvado seja Deus. Em memória de Jesus, vamos comer do pão todos juntos. Em memória de Jesus, bebamos do cálice. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Exalte o Senhor. Glorifique o Senhor. Bendito, exaltado, glorificado seja o teu santo nome, Pai. Graças, Pai. Graças, Pai, por esse momento tão sublime de comunhão íntima com o Senhor. Louvado seja o teu nome. Bendito seja o teu nome. Amém. Levante suas mãos para Ele. Deus Pai Todo-Poderoso, graças por essa oportunidade santa e maravilhosa, Pai. Deus, eu oro e abençoo cada lar representado, cada família. E eu oro pelos irmãos que estão em casa, pelos que estão distantes. Pai, eu peço que eles sejam fortalecidos, sejam curados, sejam abençoados ricamente, em nome de Jesus. Pai, eu oro e abençoo cada dizimista fiel, cada ofertante fiel, todos os mantenedores desta obra do Senhor, Pai, sejam ricamente recompensados por Ti, em nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com a tua vida, com a tua casa e a tua família, hoje e sempre. Amém.